Olá, eu me chamo Daísa, sou terapeuta, trabalho com conexões de alma, tenho 2 páginas no Instagram, uma sobre as conexões de alma, né, e sobre o feminino. Qualquer informação tá aqui embaixo. E hoje eu vim trazer uma reflexão aqui para vocês sobre essa questão da união das chamas gêmeas. Muita gente se questiona se existe realmente a união, se tem casais unidos, e tem sim. Tem amigas minhas que estão unidas com as suas chamas. Tenho vários conhecidos também que estão com as suas chamas. O problema é que o processo de cada um sempre é desafiador. Eu sempre digo que a gente não pode estar aqui comparando os processos, né? O aprendizado é proporcional ao que cada um precisa passar. Mas uma coisa importante é, se você quer alcançar a união, não tem outro caminho que não seja o interno. Claro que a gente não vai estar ali, fazer essas curas para ficar em união, só com foco na união, porque a gente sabe que senão pode ocorrer o efeito Zenão, que a física quântica explica. Quando a gente fica ali em cima de algo que a gente quer que muito aconteça, esse algo não acontece ou a energia fica estagnada. Então, é difícil, né? Como fazer? Não ter a expectativa e ao mesmo tempo exercer o poder da fé, né? Que Jesus sempre ensinou. Também ele ensinou a física quântica, né? O poder do acreditar. Se a gente tem fé, a gente consegue tudo. Eu já vi casos de pessoas assim, de chamas, que um e outro estavam bloqueados. Tinham se xingado e nunca haviam se encontrado pessoalmente. Até que anos se passaram e do nada, a gente sabe que não é do nada, né? Do nada, entre aspas, a espiritualidade fez eles se encontrarem. Eu já vi casos de chamas que hoje estão em união, que passaram anos sem se verem, né, sem nenhum tipo de contato. Então, a gente precisa ter em mente o seguinte: como que o ego atrapalha, não é? A gente quer muito estar com a chama, mas a gente quer tudo muito fácil. Foi muito fácil, né? Baixar a frequência e adentrar a Matrix. Foi muito fácil. Difícil é sair dela. Porém, não é impossível, já estamos saindo. Não é à toa que tantos reencontros entre chamas estão ocorrendo. Só que a gente precisa ter em mente o seguinte: quanto mais ego, mais afasta da chama. Quanto mais você olhar para fora, mais afasta da chama. Não tem outro caminho que não seja o interno. Eu fiz um vídeo anterior a esse com relação às almas gêmeas, o medo das chamas gêmeas encontrarem alguma alma gêmea. Eu digo assim, o medo, eu acho que quem mais tem esse medo é o emocional, né? Depois é transmutado. Mas, parando aqui para pensar, certo? A alma gêmea é um amor lindo, também. Só que o que acontece? Quando conhece a chama, fica difícil, né? O que falam muito sobre o celibato das chamas gêmeas, porque é um processo de purificação, de depuração, de realinhamento energético. Então a gente precisa se abrir para o processo. A gente não está aqui, a gente não veio para esse plano para viver romance. O romance é consequência dos nossos atos. Só que aqui, né, nessa dimensão, tudo é mais fácil de entender através dos romances. A gente não sabe exatamente como ocorre lá nos outros planos, certo? Mas o que acontece é o seguinte: desde que o mundo é mundo, que uma metade, digamos assim, né, uma metade inteira, procura a outra. Tem uma amiga minha que teve um sonho com a separação das chamas gêmeas lá no princípio, e a dor que ela sentiu. E ela tá com a chama dela. Tá em um processo de cura muito forte. Mas tá. Porque o que acontece é, a gente quer estar muito com a chama gêmea, mas a gente não para pensar no depois. Muita gente relaxa quando tá com a chama. Quando eu falo que não existe assim um padrão, né, que não é porque aconteceu com um, tem que acontecer com o outro, né, como por exemplo a separação, é porque não existe. Só que se a gente coloca aquilo na cabeça, descobri agora minha chama, então quando é que vai separar?
eu tenho que estar pronta. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes não é a outra parte que está fugindo, mas é as circunstâncias que faz os dois se separarem fisicamente. Então, eu pergunto a você, você acredita na sua união? Não é os outros que precisam acreditar, é você. Você sabe a sua história, você sabe o que sente com a sua contraparte, você sabe o que une vocês. Não é necessário. O barulho. Não é necessário. Não é necessário o aval de outra pessoa. Não é. Quando você tem as suas certezas. Por isso que muitas vezes a separação ocorre para que o divino feminino, principalmente, desenvolva o seu sentir. Porque muitos duvidam que a contraparte sente alguma coisa. E de fato, eles demoram um pouco a identificar, depende de cada um. Mas alguns demoram um pouco a identificar. Às vezes eles identificam aquilo como uma atração. E tá tudo bem, porque no início a gente também sentiu uma atração. Depois é que a gente veio identificar que se tratava de amor. Então a gente precisa abrir as nossas mentes, né? O divino feminino, ele precisa trabalhar o mental, ter cuidado ali, né? Principalmente com o mental inferior, as formas de pensamento, por causa de ataques, sabe? Então, não tem outro caminho. Eu sempre falo aqui que o sagrado feminino é muito importante nesse processo. E eu não só me refiro às mulheres, não. O que é o sagrado feminino? Não tem nada a ver com o feminismo. O feminismo é outra coisa. O sagrado feminino é você despertar a sua essência espiritual de uma forma que você nunca imaginou. Eu sempre falo que durante a nossa vida a gente tem vários despertares. Não é apenas um. Tem um grandioso despertar que faz a gente não se encaixar em lugar nenhum. Eu lembro, quando eu era criança, eu não me encaixava em lugares assim comuns. E ainda não me encaixo. Está cada vez ficando mais frequente isso. Às vezes a gente vai em lugares e sente como se tivesse assim umas agulhas. Mas são as energias, né? Quem é empata sente muito isso. Então, todo esse processo, muitas vezes a separação, né? Durante a separação, né? Ocorre a noite escura da alma. E ali você precisa ter forças para viver independente do outro, porque esse é o sentido de tudo, você se sentir inteiro, completo, independente da sua chama gêmea. É a mesma alma dividida em duas, porém, você precisa se sentir inteira, independente da sua chama, independente de qualquer pessoa. Por isso que existem muitos relacionamentos tóxicos, né? Porque, querendo ou não, estão ali fazendo um resgate e ao mesmo tempo é uma espécie de preparação, né, com a chama gêmea. Então você precisa parar para refletir. Se conectar com seu poder pessoal. Se atentar aos sinais. Mesmo que você não consiga ter visualizações, mesmo que você não consiga ter logo as suas respostas. Eu sempre falo para perguntar para o meu superior. Ele vai responder de alguma forma. Ou sonho, ou insight, através de outra pessoa, ou algum outro tipo de sinal na rua, ou até mesmo na sua própria chama gêmea. Então, parando para refletir, você já sentiu uma alegria? Como se a sua alma vibrasse, independente da sua chama gêmea? Quanto mais você cuidar de você, do seu interno, mais você atrai a chama gêmea. Porque quando você se cuida, você não vira refém do medo de ficar em união ou não. Você simplesmente solta. Tá fazendo cura, mas quando algo não dói mais, quando algo não incomoda mais, aí tá a sua cura. Se você é capaz de viver uma vida normal, sem dor pela separação, se você é capaz de focar em você, se fazer feliz, como disse outra amiga minha, se maternar, aí está a sua. Porque a união é possível sim. E a espiritualidade sinaliza. Claro que depende do nosso livre-arbítrio, alguns aspectos, né? A outra parte, como tá. Porque o que acontece? Às vezes o divino masculino não tá
de acordo ali com as questões do divino feminino, e o próprio divino feminino se afasta. Não por orgulho, tá? A gente não pode dizer, eu sou melhor, mais evoluída do que a minha chama gêmea. Não é o fato de você ser desperta que faz você ser evoluído. É o que você faz a partir do momento que você despertou e o que você vinha fazendo antes. Tem gente que não entende nada disso, mas é extremamente evoluído. Tem gente que não sabe ler, tem gente que não conhece, não sabe o que é um shopping, por exemplo, não sabe nada. Por quê? A sabedoria está na alma, mas a bagagem que traz de outras existências, de aprendizados. Não é fator determinante a sua chama gêmea ter um grandioso despertar para estar com você, não. Claro que facilita os entendimentos, mas ali, quando ele vai curando ali o yang, né, e trazendo mais yin para a vida dele, as coisas fluem. Lembrem que tem um fio energético ali que une o casal. Então, muitas vezes o divino feminino não está nem ligando, né, para a chama, tá vivendo a sua vida e de repente sente a chama, sente a tristeza, porque ele não tá bem. Então aí o que você faz? Uma prece, pode ser a prece de Cáritas ou a prece do seu coração. Isso ajuda. A gente tá aqui para um ajudar o outro. Se a gente ajuda um desconhecido fazendo uma oração, por que não ajudar a nossa chama? Porque ele fez isso comigo. E é aí que tá o amor incondicional. A gente sempre fala, não é você abaixar a cabeça para ir contra ao que vai no seu coração. Mas independente do que o outro fez, você pode enviar amor através de uma oração, pedir à fonte criadora que a pessoa esteja bem. É isso. A gente precisa lembrar de uma coisa. O sagrado feminino, ele tá de volta já tem um tempo. E a gente tá reerguendo isso. O feminino, ele tá na linha de frente energética, porque ele tem uma energia, ele tem mais uma tendência espiritual, a ligação é mais direta com a espiritualidade, é a força espiritual. Não que o masculino não tenha, mas é diferente. Quando eu falo que o feminino é a força, não estou dizendo porque são as mulheres só, mas o yin e o yang que habita em cada um, seja homem ou mulher, né? A Irmandade da Rosa, ela não exclui o masculino, pelo contrário, ela ajuda a curar. Então, o masculino, ele precisa também voltar para o eixo. O yang, né, precisa voltar para o eixo, porque ele ficou bem desorientado também. Então, observem. A união, ela existe, a união, ela é possível. Eu não tô aqui falando mentira para vocês, gente. Pode ter certeza disso. Porque eu já duvidei que existisse sim, mas hoje eu não duvido mais. Pode ter certeza disso. A união, ela existe, é real. Tem vários casais aí unidos. Agora, quem tiver aí próximo da união, que eu sei que tem alguém que está me assistindo aqui, que está quase se unindo, se preservem, se reservem, se cuidem, reforcem proteções. E cuidado para quem vocês falam. Porque às vezes você tem uma grande amiga, mas ela não consegue entender essa questão amorosa. Às vezes ela deseja tanto amor, mas ela não consegue driblar a revolta de uma pessoa conseguir e a outra e ela não. Que faz parte do processo de cura. Então é necessário ter cuidado nesse processo. Observem, se resguardem. Ainda mais nessa época, né? Tem alguém aqui do Rio Grande do Sul. Eu amo muito o Rio Grande do Sul, apesar de nunca ter ido lá. Tenho amigos meus lá que ficaram também desalojados, saíram de barco de casa. Mas vai dar tudo certo. Deus existe. E esse momento assim planetário que a gente está passando, vai surgir algo muito bom nisso tudo. Muita gente está despertando, muita gente percebe muita coisa já, sente. Então se permitam sentir.
Observem os sinais, a espiritualidade e acreditem na união, porque não pode ser. Nunca houve um momento tão propício para isso. Nunca houve uma época tão propícia. Antigamente era mais difícil porque não tinha o acesso espiritual que a gente tem hoje, porque, por exemplo, tinha Inquisição. Mas mesmo assim as chamas se encontravam. Era difícil ficar juntas, era. Sua chama despertou você para a verdade. Só por isso, seja grata. Não fique tentando não exigir nada. Apenas agradeça. Hoje o que você não consegue entender, amanhã você entenderá. A resposta está toda em você. Se você hoje não encontra essa resposta, é porque não é o momento, faz parte da sua jornada buscar essa resposta. E aí depois você vai ligando os fatos e vai entender tudo porque precisou ser do jeito como foi. Espiritualidade faz tudo perfeito. Meditem, se conectem com a essência de vocês. Façam um momento de introspecção, busquem a natureza. Não tenham medo. A resposta vem. Pode ter certeza disso. Gratidão.